Boa noite, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. O nosso estudo da noite de hoje é referente ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, item Deixai vir a mim as criancinhas e tema o pedido de Jesus e a importância da evangelização infantil. A nossa leitura inicial tem por título Pequeninos, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Jesus está em Marcos capítulo 10, versículo 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como humildade. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhamos compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja. A educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos e despendemos milhões para sustrar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e na defesa, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente compreensível, normal que isto aconteça. É indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levantar soberbo palácio, fartos de viandas, abarrotados de excessos e faiscantes luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografias e retratos depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os mesmos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. E com esta mensagem inicial, que já nos leva a profundas reflexões a respeito da criança, da infância desprotegida, desorientada, elevemos então nossos pensamentos a Deus em agradecimento profundo por tanto amor, por tanta bondade que o Pai amoroso dispensa a cada um de nós. Mas pedimos a eles especialmente que nos ajude a ver essas verdades, a senti-las em nossos corações, mas que não fique só nisso, que possamos sim estender nossas mãos aos pequeninos para que possamos conduzi-los com segurança e paz em direção ao caminho do bem. Que a tua bondade infinita, Pai amado, nos ajude a entender essas verdades e trabalhar com afinco e dedicação para que um dia o reino de amor e de luz do nosso Mestre Jesus reine em cada coração e que cada criança possa ser a protagonista de um mundo melhor. Que a tua bondade infinita permaneça conosco e em teu nome nós pedimos a permissão para dar início a esta atividade da noite de hoje, dando sempre, Pai amado, graças a Deus.
Faremos então uma breve leitura do trecho do Evangelho referente a este capítulo, né? Pureza do coração, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Simplicidade e pureza do coração, de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 8. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocassem, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus veio, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: Deixai que venham a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos, no capítulo 10, no versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Porém, parece menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo, para a vida corporal as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, nada havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto. O reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento qual é? Essa é uma pergunta. E os espíritos nos dizem: tudo é sábio na obra de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se ao invés da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Essa é a razão por que, ao se aproximar-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que pode lhe entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, a gente vê aqui neste parágrafo, nesta citação, o quanto é importante, sim, que o espírito passe por esse processo da gestação, que o espírito tenha esse esquecimento temporário da sua condição e que tenha também essa possibilidade dessa aproximação já com seu novo núcleo familiar, com a mãe, através de todo o mecanismo que a gestação permite. Então, todo o envolvimento amoroso que já vai se estabelecendo entre mãe e filho, entre pai e filho, porque os pais participam
na sua maioria, do processo ativo da reencarnação, da gestação, que nem todos sabem que é uma reencarnação, mas são a chegada desse novo ser no núcleo familiar, já tão esperado, tão amado, tão querido, onde tudo é preparado para o bem-estar, para o recebimento amoroso daquele que chega. Entretanto, nós sabemos, como a frase é bem precisa, tudo é sábio na lei de Deus, tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada fica fora do contexto em relação aos seus filhos, aos filhos de Deus, que todos nós somos, e o que cada um de nós precisamos, o lar que vamos reencarnar, as pessoas que vão nos acolher, que tem toda uma relação ou não com o nosso passado, mas são as pessoas que vão nos dar possibilidades deste novo ponto de partida, desta nova etapa de vida dentro desse processo de soerguimento moral. Então é importante sim esse processo de esquecimento para que nós, não só nós, quanto os que estão reencarnando, possam se sentir dentro desse contexto preparado pela espiritualidade, como irmãos que estão num processo de reajuste ou num processo de acolhimento profundo daquele que chega em nome de Deus. Então, a necessidade espiritual que nós temos é de nos renovar, né? Então, a nossa reencarnação, ela guarda, sim, essas nossas, digamos assim, histórias do nosso passado. E daí é importante que nós tenhamos esse esquecimento para levar em consideração as nossas novas conquistas. Então, Deus, na sua sabedoria e na sua bondade, nos dá, sim, novas oportunidades. Então, a partir do nascimento, as ideias vão tomando, né, impulsos. E a cada fase da criança, nós vamos vendo que ela vai não só progredindo no seu sentido material, né, no seu crescimento, né, físico, mas também já vai desenvolvendo o seu intelecto. E nesse desenvolvimento do intelecto, a partir das fases da infância em que ela vai passando, ela começa a externalizar algumas tendências, né? E daí a importância da mãe, do pai no processo educativo daquele espírito que chega. À medida que os órgãos se desenvolvem, né? É importante a gente saber isso nos primeiros anos de vida. E nesse primeiro momento de vida, nós sabemos que a criança ela é verdadeiramente aquele espírito cândido, né? Aquele espírito que chega sem a malícia do ser humano, ou sem aquelas ideias que, se porventura tenham formações no seu caráter, mas elas estão adormecidas. E isso é importante, porque é o momento propício para que pai e mãe, já no processo educativo, comecem a observar tendências e trabalhar para que aquilo ali, se não for bom, que comece a ser substituído por atitudes, por princípios, por ensinamentos de cunho moral que possam proporcionar àquele espírito já a mudança que ele precisa no aspecto que foi externalizado. Então, durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ela é mais maleável, ou seja, é o momento em que a criança se apresenta em condições de ser trabalhada, porque ali naquele momento em que ela está na primeira infância, é receptiva a tantas informações que podem ser dadas, e nós, como pais e educadores, temos obrigação moral de zelar por este momento e trabalhar naquele espírito o melhor dos propósitos, em termos de educação, em termos de orientação, em termos de proporcionar a ela já ter alguns valores dentro do seu coração, da sua alma, já sendo trabalhados, né? Então, daí a importância, assim, da gente ter esses olhos de ver e já sentir no nosso coração o que, que pode ser melhorado dentro daquele serzinho que chega aos nossos braços como filho bem amado. E o nosso papel realmente é amar, educar, conduzir, devolver para Deus da melhor maneira possível, bem melhor do que quando reencarnou. Essa é a nossa obrigação moral de paz, a nossa obrigação com Deus, né, de devolvê-los da melhor forma possível. Então, o Espírito, ele realmente, ele verga temporariamente essa túnica da inocência. E nesse aspecto, Jesus está com a verdade, né? Como sempre esteve.
quando ele toma, né, a criança por o símbolo da pureza e da simplicidade. Então, a criancinha, embora seja um espírito de muitas encarnações portanto, dotada de imperfeições, na infância ela tem, sim, essa imagem da inocência e da candura. E por isso que Jesus nos diz que o reino de Deus é para os que a ela se assemelham, né? E aí nós vamos entrar num aspecto bastante importante depois de já ter pelo menos essa ideia bem mais assim aclarada em nossas mentes em relação à criança, em relação ao processo reencarnatório, em relação ao papel da família quanto acolhedores desse ser que chega para nos ajudar não só no nosso crescimento e especialmente no crescimento deles também. E nós vamos entrar agora no outro aspecto da nossa conversa, que é justamente o pedido de Jesus e a importância da evangelização infantil. Já sabemos que aquele ser que chega em nossas mãos é um espírito como nós, que tem todas as suas dificuldades, as suas fragilidades morais e que vem com o propósito de progredir como nós também, né? Então, nós vamos ver então a importância da condução dos pais desde a tenridade da criança. Que nós não podemos baixar a guarda, fechar nossos olhos, deixar que a preguiça, que o cansaço, que a fadiga, que a gente sabe que é cansativo, quando se toma conta de criança, de casa, de trabalho, nós sabemos que o trabalho é exaustivo, mas nós não podemos baixar a guarda em relação ao trabalho educativo dos nossos filhos. É aquela alma que chega, está pronta, é um terreno pronto para ser semeado, mas para ele ser semeado, precisamos arrotear esse terreno, ou seja, retirar pedras, entulhos, tudo que não serve daquele terreno para poder ali plantar a boa semente. E aí é quando Jesus, né, faz o pedido dele, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Tem um significado especial nisso aí. Deixar as criancinhas ir até Jesus significa levar as criancinhas evangelizadas para Jesus, né? Porque Jesus estava ali para evangelizar adultos. Naquele momento das bem-aventuranças, Jesus estava falando com uma multidão de adultos, tinham muitas crianças presentes, mas quando ele faz esse pedido especial, porque os seus discípulos achavam que aquelas pessoas, pais e mães, iriam incomodá-lo, ele faz assim um parêntese e diz, olha, deixe que eles tragam até a mim as criancinhas. Quem? Os pais. Os pais que estavam ali para ouvir Jesus também tinham obrigação de levar as crianças para Jesus. E como é que nós levamos as crianças para Jesus? Primeiro, nós também temos que estar caminhando para Jesus. E se estar caminhando para Jesus significa estar procurando ser uma pessoa melhor, que tem sim uma religião, que tem um segmento religioso do qual realmente a pessoa encontra, né, afinidade, e que tem especialmente essa obrigação, é uma obrigação de pai e mãe de conduzir filhos a Deus. Obrigação de conduzi-los a Deus. Muitas das vezes nós escutamos algumas pessoas dizerem, a gente respeita porque cada um sabe o que é melhor para si. Vou deixar meu filho crescer para escolher sua religião. E aí nós vemos que muitas das vezes a pessoa cresce, os pais não estão presentes. Aí você começa a ver o jovem, a criança ou o jovem ter tendências infelizes. E aí muitas das vezes os jovens com conduções equivocadas, e pais e mães se perguntam, aonde foi que eu errei? Eu já escutei isso de uma mãe, aonde foi que eu errei? E aí nós não estamos aqui para julgar, mas nós estamos aqui para dizer que esse pedido de Jesus é claro, era um momento em que Jesus estava falando das bem-aventuranças, da pureza de coração, daquelas pessoas que poderão ver Deus. Ver Deus significa ter paz de consciência, paz de tranquilidade de coração. É isso que significa ver Deus, é estar em consonância com essas leis morais que nos facultam e nos permitem sim revisitar sempre o homem velho que somos e queremos ser pessoas melhores. E aí nós vamos ver com toda a propriedade na mensagem Evangelizar, de Dr. Bezerra de Menezes, uma psicografia de Maria Cecília Paiva, em que ele diz assim, ao término do século XX, já passou,
O século chamado das luzes, estamos convocando os obreiros de boa vontade para a tarefa divina de evangelizar. Primeiro nós vimos Jesus pedindo que deixasse as criancinhas ir até ela. E aqui nós estamos aqui vendo a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes dizendo, né, o quanto é importante, né, que nós estávamos sendo convocados, né, para a tarefa divina de evangelizar. Diz também para nós que o Evangelho é o sol nas almas, ou seja, os ensinamentos de Jesus são para nós como sol que clareiam os nossos caminhos, que clareiam nossas mentes, que iluminam os nossos corações diante dos tormentos da vida. Às vezes reencarnamos e passamos por toda essa fase, temos um lar que nos acolhe com amor e carinho, mas o nosso coração ainda está pesado, turvado por tantas coisas que trazemos de bagagem que nós não conseguimos nos libertar, porque faltou algum componente nesse processo socioeducativo da criança, ou porque talvez os problemas tenham sido tão grandes que aquele espírito ainda não conseguiu realmente se libertar. E quando ele traz essa informação que o Evangelho é o sol nas almas, é luz no caminho dos homens, é elo abençoado para a união perfeita com quem? Com Deus. Olha o quanto o Evangelho nos possibilita, dentro desse processo reencarnatório, esse nosso retorno para Deus da melhor forma possível. Porque se antes nós sempre voltamos pela dor, nós podemos voltar para Deus através do amor também, né? E aqui ele vem e continua falando justamente da necessidade de evangelizarmos as crianças. Lógico, nós também um dia já fomos crianças, e se não fomos evangelizados no período certo, nada nos impede de querer ser pessoas melhores e procurar fazer o melhor que está ao nosso alcance. E ele fala que essas crianças que chegam até nós são espíritos forasteiros do infinito, em busca de novas experiências à procura da evolução espiritual. Então, todos nós, na verdade, reencarnamos sedentos de oportunidades de melhoria. Sedentos de oportunidades de melhoria. Daí a importância de um lar evangelizado para receber uma criança, para receber aquele irmão que chega, muitas das vezes, com o coração varado de dor, de sofrimento, de angústia, de revolta, e somente um lar preparado é que pode ajudar um irmão dessa natureza a realmente reduzir esse peso, essa angústia que traz dentro de si. E aí, nesta mesma mensagem, Dr. Bezerra faz mais uma observação. Evangelizemos nossos lares, meus filhos, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossa casa. E aí ele já traz uma mensagem que tem que ecoar nas nossas almas sobre a importância do Evangelho no lar. Se nós não fazemos, que comecemos a fazer. É tão importante a gente ter essa ideia ou ter essa noção da grandeza que é nós nos reunirmos em família para a realização do Evangelho no lar, para que nós possamos cultivar no coração das nossas crianças essas mensagens evangélicas, porque elas vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão se tornar jovens, vão se tornar adultos, mas vão sempre lembrar em que elas tiveram a oportunidade de serem evangelizadas e que em seus lares era realizado o Evangelho no lar. Essa lição eles vão levar para a vida toda, vão levar para a sua vida e levar para a vida dos seus quando assim o estiverem. E aqui ele continua dizendo que sabemos que a terra é um formoso educandário e o Mestre Divino de sua cátedra de amor exemplifica pela assistência constante o programa tratado. Ou seja, a evangelização infantil é um programa de amor do Mestre Jesus. Não iria desamparar a infância de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E também nos chama a atenção que os tempos são chegados, ou seja, nós estamos num momento difícil da nossa existência por conta de tantas situações que nos acontecem, por conta de tantos valores deturpados que são jogados na mídia como sendo realmente coisas certas, e a gente vê jovens, crianças absorvendo aquilo como se realmente aquilo fosse a coisa
mais maravilhosa do mundo e o comportamento mais adequado para uma sociedade. E a gente sabe que não. Esses corações aflitos pedem amparo e estão desesperados, suplicando luz. Muitas das vezes, é uma forma de chamar a atenção para o pai responsável sobre a conduta errada, para que ele diga assim: olha, me corrige, porque eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa. Tá? Então, daí a importância da gente estar atento para os nossos filhos em relação ao comportamento, procedimentos. Se você vê algo de estranho, já procure saber, envolva carinhosamente seu filho para sentir o que vai no coração dele. Porque só conseguimos sentir isso quando nós realmente chegamos perto, deitamos junto, conversamos, trocamos ideias e muitas das vezes nem falamos nada, mas ficamos ali passando a mão no cabelo, abraçando, dando a ele aquela certeza de que ele não está sozinho naquela angústia. E se ele tiver realmente essa abertura maior, ele vai ser capaz de conversar e dizer o que realmente lhe aflige, o que realmente lhe angustia. Na revista Reformador de maio de 1976, nós vamos ter sim também uma outra mensagem de nosso querido Dr. Bezerra por meio do médium Júlio César Grande Ribeiro, e que diz assim que o coração da criança é campo favorável à semeadura do bem. A criança, o coração do jovem é gleba exuberante de esperança, reclamando direção. Nós temos duas situações: o coração da criança como sendo campo favorável à semeadura do bem, daí a importância da gente conduzir nossos filhos no processo da evangelização infantil dentro do nosso lar e na escolinha da evangelização desde a eternidade. Hoje nós sabemos que nós temos já o ciclo dos bebês, que tem toda uma didática específica para trabalhar aquele serzinho, mas de uma forma já tão harmônica que ele já vai crescer com certeza, se for dada a continuidade daquele ensinamento, como realmente um ser preparado para trabalhar o nosso novo milênio. Tá? E aí nós vamos ver também o jovem, né? O coração do jovem começar gleba, olha só, gleba exuberante de esperança e que reclama direção. Quando nós abandonamos a nossa criança em relação à condução dentro das questões espirituais, da questão de formação moral, nós também vamos ter um jovem desamparado. E daí a importância de nós estarmos atentos tanto a um, porque a criança de hoje vai ser o jovem de amanhã. Então, nós não podemos deixá-los desamparados. Nossa responsabilidade de pais é conduzir nossos filhos pelo caminho do bem e, quando tivermos que devolvê-lo para Deus, que seja da melhor forma possível. E aí nós vamos ver também, na revista Reformador de 1982, também, Dr. Bezerra e o espírito Júlio César, trazendo a seguinte informação: considerando-se naturalmente a criança como porvir, considerando-se a criança como porvir, acenando-nos agora, e o jovem como o adulto de amanhã, não podemos, sem graves comprometimentos espirituais, sonegar-lhes a educação à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Dr. Bezerra vem e reitera essa informação, o quanto é importante conduzir crianças e jovens para uma direção melhor, para as luzes do Evangelho de Jesus. E, claro, quando nós não fazemos isso, o amor tem que ser realmente essa mola mestra que seja capaz de promover mudanças e que seja capaz de promover toda aquela e remover toda aquela crosta de sentimentos que fazem com que as direções que os nossos filhos tomam na vida não sejam as melhores. Mas, com base nas luzes do Evangelho de Jesus, com certeza eles vão ter melhores condições de fazer melhores escolhas e terem melhores direções na vida, né? Então, nós não podemos sim esquecer da necessidade, porque esses ensinamentos, eles vão brilhar na mente e no coração dos nossos filhos. Essas lições excelsas de Jesus são capazes de ajudá-los nesse processo de transformação da nossa sociedade, da nossa humanidade, para uma humanidade bem melhor, bem menos cheia, né, de tanto ranço, de tanta mágoa, de tanta violência, de tanto egoísmo, de tanta maldade.
Também vamos ver na revista Reformador, de outubro de 92, Dr. Bezerra também nos trazendo uma outra informação, né? Que é justamente sobre a importância do processo de educação, da evangelização das almas infanto-juvenis, carentes de amor, carentes de sabedoria e receptivas e propícias aos novos ensinamentos. Então, isso aqui é importante para que a gente tenha em mente ciência de que se nós não o fizermos, não o conduzirmos da melhor forma possível, como a mensagem inicial nos mostrou, hoje somos nós os pais, amanhã serão eles os nossos filhos e vão nos conduzir de conformidade com as coisas que realmente nós vamos receber aquilo que demos. Se demos indiferença, se demos da nossa parte qualquer tipo de situação, ou se ensinamos algum valor equivocado da vida, vamos receber. Tomara a Deus que estejam eles bem melhores para nos educar de forma correta, né? Então, como a mensagem inicial, nós vimos também que a crianças são espíritos que estão retornando, nós também somos e vamos voltar em outro momento e queira Deus que tenhamos sim, sejamos recebidos por nossos filhos totalmente evangelizados, moralizados, cristianizados e sejam sim bons pais, bons educadores, boas pessoas, bons cidadãos, né? Então, o trabalho da evangelização, queridos amigos, é um trabalho gradativo, é um trabalho paciente, é um trabalho perseverante. Gradativo, paciente e perseverante. Por quê? Gradativo porque a gente sabe que a criança não cresce no estalar dos dedos. Ela cresce em conformidade com dias, meses, semanas, né? E esse dias, meses, semanas tem suas horas, tem seus minutos, tem seus segundos, e tudo isso requer de nós atenção redobrada. A gente sabe que pai e mãe têm que ter atenção redobrada em relação aos filhos, né? Às vezes a criança cai e a gente diz assim, mas foi num minuto, eu virei as costas, ele caiu, mas é isso mesmo. Então, por isso que a nossa atenção tem que estar redobrada sobre nossos filhos, para que nós possamos protegê-los nessa idade em que eles se encontram, que são totalmente dependentes de nós, e para orientá-los desde pequenininhos. Ó, não põe o dedo na tomada que vai levar choque, né? Não sobe porque vai cair, né? Não é assim que a gente não pega no forno porque vai queimar a mão. A gente vai ensinando, às vezes até eles teimam. Aí quando sentem a dor, aí já começa a ter um processo de aprendizado pela dor. Da outra vez ele não vai mais querer pegar. Mas se nós pudermos já ajudá-los nesse processo de aprendizado da melhor forma possível, não que a gente vá colocar numa redoma, mas que a gente já comece a explicar e explicar quantas vezes forem necessárias, que aquilo queima, aquilo corta, aquilo fere, que se subir cai e assim por diante. Então, quando nós temos sim este papel só de educação, não só na família quanto fora dela, isso é importante que a gente tenha essa ciência de que é um processo gradativo, que é um processo de paciência, porque nós vamos várias e várias vezes voltar ao mesmo assunto, ao mesmo ponto, ao mesmo aspecto, várias e várias vezes. E lógico, a perseverança tem que estar dentro de nós, porque nós não vamos nos dar por vencidos. Não é vencer a criança, é vencer a situação externalizada, até que uma hora ela vai aprender que aquilo não pode, aquilo não deve, mas e por que que não pode e por que que não deve? Que é isso que eu acho que faz toda a diferença dentro do coração da criança, é saber que ela não pode por conta disso, que ela não deve por conta disso, porque se eu disser só o não ou só der o sim, ela vai fazer a coisa em conformidade com o seu desejo e às vezes não vai encontrar a explicação por que não deveria ter feito e por que deveria ter feito, né? Então, quem recebe na inteligência essa luz da revelação cristã, essa gota de luz, cada dia, cada semana, transforma-se no entendimento e na ação de maneira imperceptível. Aquilo que nós conversamos há pouco. À medida em que nós vamos nesse processo gradativo de educação, dia após dia, hora após hora, ela vai internalizando. E quando a gente vê, a criança já está ali, agindo com aquelas referências educativas, referências de educação moral, educação realmente necessária para que a criança possa realmente
agir já com uma certa ciência daquela necessidade que temos, né, de agir de conformidade. Assim faz-se inadiável buscarmos os serviços que nos competem junto à evangelização da criança e do jovem, para que as comunidades terrestres edificadas em Jesus adentrem o novo milênio com alicerces melhores, né? Com uma base melhor, né? Com conhecimentos e com sentimentos renovados em seus corações que propiciem a eles, sim, essa possibilidade de melhorar a vida do semelhante, a sua vida e a vida do semelhante. Né? No livro de Amélia, na mensagem de Amélia Rodrigues, no livro Pedacinho de Gente, né? São Espírito Diverso, também de Valdo Franco, em 1969, ela nos traz a seguinte frase: uma infância malsinada significa uma existência perdida. Gente, como deve ser doído para a mãe, para um pai, saber que no final do processo de vida daquela criança, daquele jovem, daquele adulto, ele não foi aquilo que os pais esperavam. Mas não é porque ele não quis, é porque ele não teve a condução ideal, a condução necessária para que realmente os pais pudessem, né, dizer assim, não, nosso filho teve a melhor condução. Se não agiu de conformidade, nós colocamos na mão de Deus. E aí também, a Amélia Rodrigues nos traz a seguinte informação no livro Sementeira da Fraternidade, também Espírito Diversos, de Divaldo Franco. O livro a mensagem é Esse Tesouro. E diz assim, que evangelizar uma criança é como honrar o mundo com a grandeza de deveres maiores, adornando o futuro de gemas valiosas. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, salva. Salva, gente. Porque instruído o homem conhece, educado vence, evangelizado serve sem cansaço, redimindo-se. Não te detenhas na tarefa da evangelização. Sejamos nós pais ou educadores, que tenhamos em mente esta frase de Amélia Rodrigues, que fala desses tesouros que são nossos filhos, os nossos amores, aqueles a quem nós nos dedicamos, ou seja, os filhos de outras mães, seja lá o que for, a situação que possamos nos enquadrar, né? Como professores, como mestres, como benfeitores daquelas crianças, muitas das vezes assumimos, né, a responsabilidade de ser um benfeitor, né, de ser um padrinho, né, que não falte a ela a quantia de recursos financeiros para prover as necessidades materiais, mas que não falte especialmente a conversa, a orientação, né, de saber como a criança está, de saber o que a criança faz, porque é conhecendo a criança que nós vamos sentindo o que ela realmente precisa. Né? Então, essa mensagem de Amélia Rodrigues, ela é muito valiosa. Quando você ensina, transmite. Quando você educa, disciplina. Mas quando você evangeliza, salva. É um assunto muito empolgante, ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo que nos traz muitas recordações. É um assunto que realmente nos permite avaliar o que fizemos da tarefa que nos foi confiada como evangelizador, quanto pai, quanto mãe, quanto cidadão, o que é que nós estamos fazendo desta nossa existência em prol dos pequeninos. Também Amélia Rodrigues nos traz na mensagem Evangelização, Desafio de Urgência, também por Espíritos Diversos, de Valdo Franco, em 2002, ela diz o seguinte: evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil, com a bênção da alta magnitude, cujo resultado ainda não se pode realmente aquilatar. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundo, o adulto é a seara de produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. E continua dizendo assim, que a criança evangelizada torna-se o jovem digno,
transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Ou seja, por mais que ele esteja em meios onde sabemos que muitas das vezes são meios em que impera a corrupção, são meios onde imperam a violações dos direitos, são meios que às vezes convidam o próprio jovem a praticar atos ilícitos. E aí a gente vê aqui a importância da evangelização, porque torna o jovem digno, ele traz da infância essas informações, passa pela juventude pegando essas informações, e quando se porventura de deixar nesse momento de frequentar, seja lá por algum motivo, ele não deixa de perder o que ele realmente recebeu de informação, o que ele internalizou no seu coração, porque são bagagens de luz para toda a vida, para qualquer circunstância. E neste momento, com certeza, ele recorre a Jesus, porque é a figura que é mais trabalhada no processo da evangelização. É a figura que mais nós procuramos nos assemelhar, nos aproximar dos ensinamentos, nós, quanto homens e mulheres, dos ensinamentos corretos de vida. Jesus é a melhor exemplificação que nós temos. Então, nós trabalhamos os exemplos da conduta de Jesus o tempo todo nas salas de aula. Daí a importância de ter essa bagagem com eles, para que eles possam ter, neste momento em que tiverem dificuldade, de saber fazer as escolhas necessárias. Então, a infância é o período que melhor se aprende, enquanto que na adolescência já só se aprende, né? Desculpa, não é só se aprende. Na adolescência se aprende. Na infância, melhor se aprende. E na idade adulta, mais facilmente se compreende. Então, daí a importância de nós trabalharmos a evangelização infantil com toda a nossa responsabilidade, com todo o nosso empenho, para que nós possamos, sim, ter crianças e jovens evangelizados e adultos transformados no propósito do bem, para que nós não cheguemos na nossa fase senil, na nossa fase já da nossa fase mais avançada da idade, e que apenas aprendemos a repreender crianças, jovens e adolescentes sem aprender a ensiná-los, né? Então, esta realmente é a importância do trabalho da evangelização. No CFN de 2017 da FEB, né, no Conselho Federativo Nacional, na reunião, teve um momento em que foram feitas algumas entrevistas, né, por meio da psicografia de Edivaldo Franco. Algumas perguntas foram feitas e alguns espíritos que deram comunicação responderam às perguntas que foram realizadas. E coube a dona Cecília Rocha, que foi vice-presidente da FEB, responder a seguinte pergunta: sobre a ótica da espiritualidade superior, qual é o papel da evangelização espírita da criança e do jovem no contexto da transição planetária? E a resposta de dona Cecília Rocha foi a seguinte: é de alta relevância o Ministério da Educação Espírita da criança e do jovem em todas as situações e épocas, particularmente nos dias tumultuosos em que se vive no planeta de transição. Então, olha o quanto é importante a tarefa da evangelização em toda e qualquer circunstância da vida das crianças e dos jovens, em especial nesse momento tão tumultuado que ora atravessamos. Também, Amélia Rodrigues, no livro Evangelização, Desafios e Bênçãos, né, nos traz essa seguinte citação, né? Deixai vir a mim as criancinhas, solicitou Jesus. Tomemos desta argila plástica, ainda não compreendida pelos erros atuais, e modelemos com as mãos do amor o homem integral do porvir. Evangelização espírita é sol nas almas. Então, novamente, Amélia Rodrigues nos traz esta mensagem referente a essa necessidade e a importância de trabalharmos os corações das crianças nas idades propícias, férteis, naquele momento em que elas estão totalmente, né,
ali propício ao recebimento da boa semente. Ainda continuando, né? Agora nós temos uma mensagem do Espírito Emmanuel que ele diz assim, que toda a tarefa no momento é formar espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Isso aqui é através do nosso querido Chico, né? Essa psicografia do Espírito Emmanuel, necessidade da educação pura e simples. Essa aqui foi uma mensagem que foi dada na FEB também em 2017, no Conselho Federativo, né? A outra mensagem também, essa daqui já é de Dr. Bezerra de Menezes, é do Reformador de 1978, que diz: criança que se evangeliza é adulto que se levanta no rumo da felicidade por vindoura. Olha que importante, criança que se evangeliza é adulto que se levanta para a felicidade por vindoura. Lembra da mensagem inicial, falando da paciência, da forma gradativa, como é o processo da evangelização, não só para aquele que está no papel de evangelizador, como para a criança também. Porque aquela semente que foi lançada, com certeza aquele evangelizador não vai ver. Mas a criança receptiva, que recebeu a boa semente no momento propício da melhor forma possível, vai estar aqui como esse adulto evangelizado, que vai ter possibilidades de ver a vida de uma forma melhor e que vai trabalhar pela forma melhor de vida para outras crianças, sabendo que aquele é o caminho, sabendo que aquela realmente é a oportunidade bendita de transformação moral da criatura, né? Então, a educação é compromisso de todo dia, todo instante, em razão da sua complexidade. Isso quem nos traz é Benedita Fernandes, no livro Antologia Espiritual, psicografia de Divaldo Franco, em 2002. Educação é compromisso de todo dia, todo instante, em razão da complexidade. E aí a gente sabe que no papel de pai e mãe, a gente não pode deixar a coisa para depois. Na maioria das vezes, né, a gente está vendo algo, a gente pode até deixar passar naquele momentinho, ou não, já na mesma hora chama atenção e fala que não está certo, ou então depois vai e conversa, dependendo da situação que você não quer constranger a criança, você depois chama a criança, conversa, explica, orienta e pede para que não faça mais. Esse é o processo da educação, daquele momento em que nós estamos vendo algo que realmente precisa da nossa intervenção como pais e como educadores. E aqui nós vamos ver então essa citação de André Luiz, que ele diz assim, que a educação da alma é a alma da educação. Ou seja, educar a alma é tudo, né? É a alma da educação. Então, André Luiz nos traz com toda a propriedade essa informação e complementa a dizer assim, ó, portanto, ide e ensinai. Ou seja, vai. O campo está aí aberto para o trabalho. Tantas crianças realmente estão aí para serem evangelizadas. Eu lembro que quando eu estava terminando a minha faculdade, eu estava com a ideia de fazer a minha especialização fora da minha cidade. E teve um dia que Raul Teixeira foi lá falar com a gente, no nosso centro, né? E eu perguntei para ele, eu estava angustiada, assim, porque eu já trabalhava com as crianças, eu disse assim, Raul, eu estava com vontade de fazer minha especialização fora, mas eu não queria parar com o trabalho da evangelização. E ele, com aqueles olhos bonitos que ele tem, disse assim para mim, minha irmã, criança tem em qualquer lugar, ou seja, em qualquer lugar tem trabalho para a gente realmente atuar dentro desse propósito de receber as crianças e de trabalhar nesses corações os bons propósitos, os bons ensinamentos de Jesus. E nós vamos já nos encaminhando quase que para o nosso encerramento. E aqui nós trouxemos também uma mensagem da nossa querida Amélia Rodrigues, vocês já viram que eu gosto muito dela, né? E ela diz assim, que quem ama, educa. Quem educa, propicia segurança e alegria. Quem educa é feliz e proporciona deste modo a infância que te contempla e
conta contigo no lar, na escola e na rua, em todo lugar, tudo aquilo que gostarias que te houvessem proporcionado. Então, ela fala justamente que nós devemos evangelizar e cooperar com Jesus. Isso aqui está no Cidadão de Futuro, Compromisso de Amor por Diversos Espíritos, também de Valdo Franco, em 2002. E finalizando, eu gostaria de ler para vocês uma... Só um minutinho, deixa eu procurar aqui nos papéis. Uma mensagem que tem por título A Resposta Divina, de Amélia Rodrigues também. Tá? E diz assim: quando na Assembleia dos Eleitos se cogitava de perpetuar a mensagem de Jesus, renascida no Espiritismo, junto aos homens, emoção e ansiedade tomaram os corações evangélicos. Sábios da erraticidade opinavam pela divulgação do livro imortal. Místicos, acostumados aos longos testemunhos da solidão e da renúncia, sugeriram a caridade para atender à aflição dos milênios. Santos erigidos pelo trabalho da abnegação e aureolados pelas virtudes, apresentavam a disseminação da oração como ponte de ligação com os altos comandos da vida. Cientistas aclimados às longas pesquisas, às árduas labutas laboratoriais, apontavam a necessidade da difusão do fenômeno mediúnico em linha de segurança. Os heróis da fé optavam pela fomentação das lutas infatigáveis em que se testassem as resoluções dos crentes com valiosos meios para refregas contra as trevas. Era necessário, afirmavam todos, a manter aceso o ideal espírita cristão nas horas em que se desenhavam rudes para o porvir. Constatada, entretanto, a impossibilidade de reencarnações em massas, os numerosos ceareiros do reino, as sugestões exigiam ponderações e estudos. Alguém se encontrava em silêncio. Opinou como se consultassem os céus em fervorosa prece. Alguém que se encontrava em silêncio opinou que se consultasse os céus em fervorosa prece à busca das inspirações divinas. Enquanto os corações se fundiam num só sentimento de comunhão oracional, orvalho sidéreo em flocos prateados caíram sobre os prepostos do Senhor, abençoando-lhe as rogativas. Todavia, num deslumbramento de luzes, fulgurava um coração, símbolo de amor e da maternidade, tendo ao centro o Evangelho do Mestre aberto no doce convite. Deixai que venha a mim os pequeninos. Narram os depoimentos espirituais que desde então, anualmente, reencarnam-se espíritos comprometidos com o programa da evangelização espírita cristã junto às criancinhas, a fim de disseminarem o Verbo Divino, perpetuando nas mentes e nos corações as revelações kardecianas sobre as bênçãos de Jesus pelos tempos afora. Amélia Rodrigues, Psicografia de Chico Xavier, em 1961. Queridos amigos, com certeza, em relação à questão da evangelização infantil, que é um assunto de muita importância e seriedade dentro do processo que tanto almejamos de transformação do nosso planeta para um mundo melhor, mas que tudo isso acontece e acontecerá se nós também fizermos a nossa parte quanto pais e educadores, levando os nossos filhinhos, levando as crianças a conhecerem Jesus, aprenderem a amar Jesus, a que tenham Jesus como modelo e guia, e com este modelo e guia, com certeza, a vida deles será melhor, serão bem melhores.
Então, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe, que abracemos sim esta causa da evangelização infantil dos nossos lares dos nossos familiares, que todos possam ter sim essa luz a nos guiar, a nos orientar, a nos fortalecer. E assim nós faremos então a nossa prece de encerramento, de profundo agradecimento por tanta bênção, por tanto amor e por tanta luz. Unamos-nos então em agradecimento a Deus nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua bondade infinita. Te agradecemos por todos aqueles que nos receberam no berço, por todos aqueles que nos acalentaram, por todos aqueles que nos ajudaram no processo de formação, por todos aqueles que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que nossas vidas pudessem ter um novo rumo, um novo direcionamento. Abençoa, Senhor, o nosso planeta. Abençoa todas as crianças do nosso planeta Terra. E em todos os lugares aonde elas estejam, as crianças e jovens, que cheguem até elas a mensagem da esperança de que são elas as construtoras de um mundo melhor. E assim possam elas, confiantes de fazer realmente diferente de nós, dentro desse processo de construção, que façam elas o que realmente de melhor esteja plantado em seus corações, para que assim tenhamos sim um mundo mais justo, um mundo mais feliz, um mundo edificado no bem, e tendo sempre como exemplo o nosso doce e meigo Jesus. Que a tua paz esteja conosco. Em teu nome, nós pedimos assim a permissão para encerrar essa atividade, agradecendo a ti, Senhor, sempre, dando graças a Deus, agradecendo ao convite recebido pelo Centro Espírita Teresa de Jesus, agradecendo à companheira Dalva o carinho com quem nos presenteou trabalhar nesta noite, nesta casa bendita. Que assim seja.